Nesse contexto, as teologias identitárias modernas caem nesse reducionismo que o Van Hooser Hum. critica. Uhum, sem dúvida, ele chama de teologias de advocacy, né? O advocacy theology. E é interessante porque ele fala exatamente sobre isso, assim, que até no capítulo 11 ele vai explorar um pouquinho isso, com um pouco mais de profundidade, né? Ele vai dizer como que falta catolicidade quando uma abordagem teológica ela se torna cativa de agendas identitárias, por exemplo, né? Ou de pautas de justiça. Lembrando, ele não faz necessariamente uma crítica à necessidade de defesa de justiça pública, reparações, ele não entra no mérito da discussão política ou ideológica sobre essas questões. Mas o que ele deixa claro é que a teologia nunca pode estar subserviente, ou ela nunca pode estar curvada diante de pautas que são do campo da imanência, assim. E elas não podem se tornar pedra de toque, até o termo que ele utiliza, não pode se tornar pedra de toque o ponto de partida de onde você faz teologia. E aí por isso que ele enfatiza a autorrevelação de Deus pelo viés canônico, e claro, né, essa autorrevelação ilumina a centralidade de Cristo, a trindade, que ele é muito trinitário, isso é uma coisa maravilhosa no Van Hooser. O Van Hooser, ele é um cara que ele, apesar de se localizar dentro de uma tradição teológica confessional específica, ele é extremamente apreciador e reconhecedor da catolicidade da igreja e do patrimônio teológico presente nessa catolicidade, né? Ou seja, nessa multidimensionalidade da igreja. Então ele reconhece isso, claro que para ele fazer esse movimento, ele sempre recorre a referências clássicas dentro das confissões, né? E tudo, mas ele não abre mão, né, disso não. Então, por exemplo, trazer o tema da teologia para uma pauta específica, para uma particularidade comunitária, é ser anticatólico nesse sentido, né? Ele até vai dizer, ele fala que é ser não dramático, né? Eles usam o termo em inglês lá, né? Então, undramatic. Então, é como se você fosse desdramático, né? Você fosse antidramático. Então, assim, você tira o draw porque você coloca o foco numa particularidade, você perde o horizonte de catolicidade da igreja e da operação universal do Espírito na igreja, porque você começa a querer falar assim, não, é a partir de uma teologia negra, ou é a partir de uma teologia queer, ou é a partir de uma teologia da classe trabalhadora, e aí você torna aquele fenômeno, aquela causa, ou aquela particularidade histórica como o ponto de partida de uma compreensão teológica. Você acaba tornando o cânon cativo daquela particularidade. Quando, na verdade, né, sejam lá quais forem as injustiças, sejam lá quais forem as riquezas das particularidades, elas deveriam ser apreciadas sob um olhar canônico e católico, no sentido literal do termo histórico, e não o contrário, né? É olhar para o particular a partir do universal, e nunca inverter essa lógica aí.